Estimados suscriptores, lectores de Marcasur, hoy estamos aquí con el presidente de la Asociación Brasilera de la Propiedad Intelectual, ABPI, Luis Edgar Montauri Pimenta. Como ustedes saben, a fines del mes de agosto se realizó el 41 Congreso de ABPI, 41 Congreso Anual de ABPI. Esto lleva a preguntarte, Luis, felicitarte por 41 años de congresos anuales en ABPI. Es mucho tiempo ya. Graças, Juan. Obrigado pela invitação. E sim, o 41º Congresso é muita coisa e todos os anos temos conseguido fazer bons congressos. Necessitamos muita criatividade para não repetir os temas, os palestrantes. E agora, com a pandemia, dificultou ainda mais, pero estamos conseguindo vencer as barreiras. Esta é a sensação. Tú sabes que en el primeros congresos, no fue el primero, pero debe haber sido dentro de los 5 primeros, que yo concurrí, que fue en Porto Alegre. Lo que sí me dejó impactado fue la relación que había entre ABPI, el tema profesional, y el empresariado. Me acuerdo que había un lugar en el cual los empresarios tenían sus puestos y tenían su información de lo que realizaban las empresas. Esa conjunción entre empresas y profesionales me impresionó siempre como lo bien que lo hacía ABPI. ¿Sigue siendo así? Sim, Juan, e nós incrementamos muito esse relacionamento com os empresários e as empresas, porque criamos um comitê empresarial. E no comitê empresarial solamente temos os representantes das empresas. E nesse comitê, nesse grupo, discutem temas de seus interesses, que querem que a BPI tome a frente, sem a presença de los abogados de los estúdios. Eles se sentem um pouco mais livres para tratar de certos temas que, por muitas vezes, não são os de mesmo interesse de los abogados de los estúdios. Então, temos sim esse incremento. Qué interesante, ¿no? Es interesante. Y ellos tienen en el Congreso, supongo, su lugar para reunirse también, ¿no? Com certeza, teremos esses lugares para reunião do comitê empresarial, sim. Y dime, ¿cuáles fueron las características que puedes mencionar de este último Congreso? Que fue online, esa es la principal característica. Es el segundo congreso online, ¿no? Sim, nós aprendemos muito com o primeiro congresso online e implementamos muitas melhorias, formato de conduzir os temas, os painéis e o tempo das palestras, o formato com o objetivo de não cansar os participantes e a audiência, porque os congressos virtuais, os webinars, há um incremento muito grande, as pessoas estão um pouco cansadas dos congressos virtuais. Então, procuramos fazer pouco tempo durante mais dias. E parece que funcionou bem. Sí, me parece muy interesante el acortar los tiempos, porque el online cansa un poco. Dime, ¿cuál es, en tu opinión, qué panelistas tuvieron mayor impacto en el Congreso? Por ejemplo, y no lo pude hacer por un tema técnico, escuchar a Ricardo Amorim, ¿puede ser? Sim, es un pode gran ser. palestrante, ¿no? Sim, um grande palestrante, pero
antes de Ricardo Amorim, nós outros tivemos, para nossa grande satisfação, o ministro de Estado de Economia, Paulo Guedes. Sim, o INPE está atrelado ao Ministério da Economia. Então, na BPI, nós não tivemos um ministro de Estado há 20 anos. Não sei exatamente quando. Porque yo lo vi en el programa y lo vi a confirmar, por eso no quería preguntarte ahora si había estado o no, pero cuánto me alegro que Paulo Guedes, que es una persona hoy muy importante, no solamente en Brasil, sino en Latinoamérica toda, haya podido estar presente en un congreso de propiedad intelectual. Sim, para nós outros foi muito importante e ele falou sobre o tema, não se furtou do tema. Então, perdón, quedaste fuera de foco. Ok. Entrou uma ligação. Ok. Agora sim. E ele não se furtou do tema propriedade intelectual. Falou sobre propriedade intelectual. Sim? Sim. Então, foi muito importante. Tivemos uma repercussão na mídia brasileira muito grande, como nunca tivemos em outra ocasião, por conta da presença do ministro Paulo Guedes. Então foi muito importante, não só para a BPI, para como o tema propriedade intelectual em Brasil. La verdad que es muy importante para la propiedad intelectual, no solamente de Brasil, sino de toda Latinoamérica, que una persona del puste académico que tiene Paulo Guedes y del poder político esté apoyando y hablando de Haití, ¿no? Sim, com certeza. Então, como não tínhamos um ministro de Estado há muitos anos no Congresso da BPI, foi um passo, uma jogada muito importante para nós outros acá, com a presença dele. Muy bien, los felicito porque sin duda merece todo nuestro respeto lo que han hecho, ¿no? E todas as palestras havidas no Congresso da BPI estão disponíveis no site da BPI para os associados, para aqueles inscritos no Congresso. Voy a mirar la de Paulo Guedes para hacer los comentarios correspondientes a los suscriptores de Marca Sur y sepan lo que ha dicho el ministro de Economía de Brasil sobre el IP. Uhum. ¿Te quedó a ti algo para recordar así de que lo que él dijo, algo importante? Sim, o que hablo de importante é que Paulo Guedes disse que não quebraria, como a mídia chama o tema acá, as licenças compulsórias, que não quebraria as patentes em Brasil, pero hoje o presidente suavizou e publicou a licença compulsória, o tema das licenças compulsórias, pero o ministro Paulo Guedes disse que não se daria a quebra das patentes, das licenças compulsórias, da maneira que o Congresso estaria tentando fazer. E foi uma mensagem muito importante, pero hoje, sí, o presidente Bolsonaro, o governo publicou o tema da licença compulsória, não abraçando os medicamentos para a COVID, porque está tudo funcionando muito bem, as importações estão andando bem. Te quedaste sin voz. Quedó sin voz. Como? Ahora sí. Ok. Y dime, Entonces, sí, así que hoy
se publicó la normativa con respecto a las licencias compulsorias, pero dejando afuera las vacunas. Sim. E também o ponto mais importante foi que não se licenciarão compulsoriamente, as empresas não estão obrigadas a fazer a transferência do know-how, da tecnologia agregada à patente. Os titulares informam ou cedem o know-how ou a tecnologia solamente se quiserem. Não há uma obrigatoriedade, que era o grande receio que nós outros teníamos acá. Bueno, qué bueno entonces todo esto que me estás diciendo. Y dime, ¿quieres mencionar algún otro panelista del Congreso? O Ricardo Amorim, que é um economista muito bueno, e, sobretudo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Luis Roberto Barroso. Sim, sim. Muito bueno ministro, conhece muito de propriedade intelectual, já falou em outros congressos da BPI e foi um dos ministros que teve um voto vencido na questão recém-discutida no Supremo Tribunal Federal Brasileiro para acabar com o prazo mínimo de 10 anos para as patentes de vigência. Então, a palestra dele foi muito interessante, porque discutiu as possíveis consequências desta decisão, que é um ponto desfavorável em Brasil para as patentes, para os titulares de patentes, ter o Supremo Tribunal Federal decidido pela inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 40 de nossa lei de patentes, porque, primeiro, gera uma insegurança jurídica. Nossa lei está em vigor há mais de 25 anos. E derrubar um artigo desse agora é uma coisa que transmite uma insegurança jurídica. E o outro ponto é que é um desincentivo para patentes em Brasil, porque não se garante um prazo mínimo para a vigência de 10 anos para a vigência das patentes. Em certas áreas da tecnologia acá em Brasil, os exames têm demorado mais de Se ha cortado. Sim, sim. Estou voltando. E a imagem tuya. Agora sim. Ok. Então, vocês têm levado mais de 10 anos para serem examinadas. Sim, Entonces, sim. El plazo era corto, es corto con relación al trámite. Es decir, el trámite demora más que el plazo que tiene. Sim. De protección. El plazo de protección queda corto con relación a una vez que se obtienen los permisos correspondientes y patentes, ¿no? Sim, então isso acaba que é um desincentivo à inovação acá. E há muitos contratos de licenciamento em vigor, considerando o prazo que as patentes tinham. E esse prazo foi subitamente cortado e diminuído. Então, há consequências para uma decisão como esta. Así que Luis Roberto Barroso quiere ampliar el plazo, está en una posición diferente a la que había hasta ahora en Brasil. Sim, e Luis Roberto Barroso foi um dos ministros, em 10 ministros, 2 votaram contra quebrar esse e
a decisão foi tomada por maioria de votos pelos ministros pelo Supremo Tribunal Federal. Luiz Roberto Barroso foi um dos que votou contra esse posicionamento, pero prevaleceu a decisão da maioria. Para no cansar mucho a nuestra audiencia, ¿cuál en conclusión dirías que hoy en Brasil es lo bueno en IP que está sucediendo en Brasil y las cosas no tan buenas? No quiero decir malas, porque nunca es malo, pero aquello que puede ser mejorable y que a BPI está intentando mejorar. Sim, nós estamos em ABPI buscando muito fortemente a autonomia financeira do INPE, porque com o INPE brasileiro é superavitário, arrecada muito mais do que gasta. Pero esse dinheiro, essa verba, ela é entregue à União, ao Tesouro Nacional, ao governo. E o governo repassa apenas 1/3, mais ou menos, dessa verba para o INPI poder gastar. Pero o INPE necessita investir em tecnologia, inteligência artificial, novos softwares, novos sistemas, e necessita de dinheiro para investimentos. Então, a BPI está brigando muito para que o INPE possa vir a ter a autonomia financeira para poder contratar mais examinadores e tecnologia, equipamentos, e poder evitar esse problema que é histórico no Brasil do backlog de patentes. Es decir, que INPI recauda mucho dinero, pero se queda el gobierno central, la caja central, se queda con la mayor parte de eso, 2/3 partes. Exacto, exacto. Con las 2/3 partes de lo recaudado se queda, con lo cual hace muy difícil la inversión en los temas de tecnología, recursos humanos, etcétera, ¿no? Exacto. Bueno, Exacto. Luis, yo te quiero felicitar por lo de ABPI. Invito a toda la audiencia a que tengan en cuenta el panel de Paulo Guedes, ministro de Economía de Brasil, y también lo del ministro Luis Roberto Barroso con respecto a los plazos de patente, que no es un tema que solamente está sucediendo en Brasil. Por ejemplo, en Uruguay hoy tenemos también un tema en discusión sobre esos plazos que están quedando menores con relación al plazo que demoran las autorizaciones correspondientes. Uh-huh. Si quieres decir algo más sobre ABPI, a la audiencia de Marcasur, te escuchamos. Olha, Juan, eu queria agradecer, pero antes disso, para dar uma notícia muito boa, que é talvez a principal notícia boa que nós temos, que há 3 dias atrás, o governo acabou com a necessidade de anuência prévia de las patentes na área farmacêutica de nosso órgão regulatório, que se chama Anvisa, corresponde ao FDA americano. Havia uma necessidade de la aprovação prévia antes da concessão da patente por esse órgão brasileiro chamado Anvisa. E há 3 dias atrás o governo acabou com isso. Então, isso é uma ótima notícia para a indústria farmacêutica que pede patentes em Brasil. Es decir, va el procedimiento de patentes por un lado y estas autorizaciones van por otro. En ningún momento tienen una y otra no se relacionan. Sim, exato. Que antes sí, si el instituto no lo aprobaba, no había patente. Sim. E o pior, quando ela aprovava, o trâmite da patente demorava pelo menos mais 1 ano para a conclusão, por conta de sai do INPI, vai para a Anvisa examinar e dar sua opinião, e depois regressava ao INPI. Portanto, não teremos mais essa etapa.
Então, é muito bueno por todos os lados. Não há uma negativa de Anvisa, uma possível negativa de Anvisa, e não teremos mais o tempo que a Anvisa tomava para a conclusão de um pedido de patentes na área farmacêutica. En conclusión, por lo que tú me estás diciendo, hay muchas noticias muy importantes con relación a las patentes. Porque Sí. comenzamos con el tema de las licencias obligatorias que tú mencionaste, seguiste con el tema de los plazos que Luis Roberto Barroso fue aprobado por mayoría, ¿no? Y Sí. terminamos con esto que tú nos estás diciendo sobre la no necesidad de esa anuencia con respecto a la habilitación del fármaco. Isso. ¿Correcto? Perfeito, correto. Bueno, entonces no me queda más que agradecerte y despedirnos y felicitarte una vez más por tu trabajo como presidente de ABPI. Sin duda es una asociación que es muy importante en Brasil y también para Latinoamérica. Y a toda la audiencia les digo, si pueden llegar a entrar a escuchar estas paneles, Luis, están grabados, háganlo. Es muy, muy importante que lo puedan llegar a leer y escuchar estas paneles. Ok, Juan, muchas gracias e estamos torcendo para que as coisas melhorem e nos encontremos em breve. Seguramente a todos nos vamos a encontrar muy pronto en nuestros próximos congresos de IP en el mundo.